Hoje nós vamos ver uma forma mais detalhada de como nós vamos precificar o nosso produto. Isso quando a gente está trabalhando de dentro da nossa casa, onde nós dividimos o consumo de água, o consumo de luz, de energia elétrica, usamos o freezer, utilizamos o gás no fogão, tudo isso junto com a casa. Então, nós vamos aprender a separar a parte que corresponde à empresa e a parte que corresponde à casa. Tudo isso em detalhes. Então, vamos começar com o nosso treinamento que vai envolver 4 aulas. É muito importante esse treinamento. Você deve anotar tudo que você estiver aprendendo aqui, para depois utilizar dentro da sua casa. Isso se o seu trabalho está sendo feito dentro da sua casa. Então vamos lá. Aqui nós vamos aprender quanto nós vamos cobrar da empresa e quanto vai ser cobrado da casa, dividindo as despesas dentro da casa onde você também utiliza para trabalhar. Então, para fazer o cálculo, para trabalhar em casa, nós precisamos levar em conta esses 4 itens importantes. O primeiro corresponde à mão de obra, que é a sua mão de obra, os gastos fixos que nós temos, que corresponde à energia, água, gás, telefone, né? Tudo isso é gasto fixo. A matéria-prima que utilizamos para desenvolver o nosso produto e o lucro. Como que a gente vai calcular o nosso lucro usando tudo isso daqui na nossa contabilidade. Então, vamos lá. Vamos começar com a mão de obra. Então, primeiramente, nós vamos falar da mão de obra. No nosso caso, seria a sua mão de obra, porque você está trabalhando dentro da sua casa. Aqui, para a gente poder calcular a sua mão de obra, você precisa responder algumas perguntas. Não precisa ser agora. Você anota, pensa e depois vai fazendo todo o processo, ok? A primeira coisa é você definir qual é o salário, o seu salário. O que você acha justo você receber, tá? Pelo mês seu de trabalho. Então, aqui eu vou usar como exemplo R$ 1.500, porque nós vamos precisar fazer algumas contas. Então, eu vou usar como exemplo R$ 1.500, mas você pensa e define o seu valor. Mas não adianta você definir um valor que é assim, ilusório. É um valor que você sabe que não vai estar de acordo, tá? Não adianta você fazer isso. Então, coloca alguma coisa, um valor dentro da sua realidade. Então, vamos lá. Completando as informações sobre a mão de obra, nós temos mais uma pergunta, onde você vai anotar, pensar e depois você vai responder. Quantos dias do mês você vai trabalhar? Você vai trabalhar no sábado e no domingo também? Você vai trabalhar na segunda? Pensa aí e depois você responde. Vamos usar como exemplo 20 dias, ok? Você calcula o seu e anota esse valor que você definiu. A próxima pergunta é: quantas horas por dia você vai trabalhar? Você vai trabalhar 8 horas por dia? Você vai trabalhar 12 horas? Você vai trabalhar 14? Você vai trabalhar só 4? Você precisa dar atenção para os seus filhos? Você tem filho pequeno, só pode trabalhar meio período? Não importa, é você que vai definir e colocar esse valor e anotar esse valor. Então, nós temos aqui quantos dias nós vamos trabalhar durante a semana, quantas horas nós vamos trabalhar, né?
quantas horas por dia e quantos dias por mês nós vamos trabalhar. Então, nós temos 3 informações, certo? Então, anota tudo direitinho aí. Quantos dias por mês, quantas horas, vai anotando aí. Agora, nós vamos usar essas informações para a gente fazer os cálculos. Como no exemplo, eu coloquei que o meu salário, eu queria receber R$ 1.500. Então, eu vou trabalhar 20 dias por mês e 8 horas por dia. Esse é o que eu defini para mim. Então, qual vai ser o meu salário? Vai ser 20 dias em cima de 8 horas. Então, eu vou trabalhar 160 horas por mês. Se o meu salário é R$ 1.500, então eu vou dividir R$ 1.500 por 160, que é o número de horas que eu vou trabalhar. Então, eu vou saber qual vai ser o meu salário por hora. Então, aqui eu tenho que eu vou receber R$ 9,38 por hora de trabalho. Então, eu vou pegar o meu salário por hora e vou dividir por 60. Por que 60? Porque 60, uma hora, ele possui 60 minutos. Então, para eu saber quanto que eu vou receber por minuto. A primeira operação aqui é para você saber quanto você vai receber por hora. A segunda é quanto você vai receber por minuto, para você poder definir depois quanto que você vai cobrar por um produto dependendo do quanto você trabalhou, quanto de tempo você trabalhou para fazer aquele produto. Então, isso aqui é só uma ideia, tá? Isso aqui eu coloquei como exemplo para você poder calcular o seu aí. Então, você calcula, coloca a média que você quer do seu salário, você calcula, você informa quantos dias do mês você vai trabalhar e quantas horas por dia você vai trabalhar. Então, você vai pegar o número de dias, multiplicar pelo número de horas que você vai trabalhar. Então, por mês, você vai trabalhar, no caso aqui, 160 horas. Então, eu vou pegar o salário que eu desejo e vou dividir pelo número de horas que eu vou trabalhar. Então, eu vou ganhar 9,38 por hora. Vou pegar o meu salário por hora e vou dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou receber 0,16 centavos por minuto. Calcula o seu com calma e deixa tudo anotadinho, tá? Agora, você pode calcular quanto custa a sua hora e o seu minuto de trabalho, ok? Você tem aqui quanto que você vai cobrar, quanto você vai receber por hora, quanto você recebe por minuto, de acordo com o salário que você definiu, tá? Então, aqui você já pode calcular. Então, no nosso exemplo, nós vamos receber 16 centavos por minuto e 9,38 por hora. Com essas informações, você pode marcar quantas horas você gasta para produzir uma receita e a partir daí calcular qual o valor da sua mão de obra para produzir a receita. Por exemplo, se você gasta 2 horas para fazer 1 cento de brigadeiros, então qual vai ser o valor da sua mão de obra? Se você definiu que o valor da sua mão de obra é 9,38 por hora, de acordo com o salário que você quer receber, que é 1.500 por mês, então se você gasta 2 horas para fazer o brigadeiro, 1 cento de brigadeiro, então você vai multiplicar por 2. 2 vezes 9,38 é 18,76. Então, esse é o valor da sua mão de obra para produzir 100 brigadeiros durante 2 horas, ok?
Então, ó, o valor da sua mão de obra para produzir 100 brigadeiros é R$ 18,76. Isso aqui você tem que anotar para depois definir o valor final do seu produto. Então, com esses valores aqui, você já consegue colocar um valor correto na precificação do seu produto. O modelo que eu coloquei anteriormente, ele é um modelo que você coloca por cima, você não consegue definir corretamente. Aqui não, aqui você vai definir corretamente, certinho, quanto você deve cobrar pelo produto para não ter prejuízo, certo? Então, hoje nós falaremos sobre a mão de obra e nos próximos dias nós falaremos sobre os outros itens para você ir montando toda a sua tabela para você precificar o seu produto. Anota direitinho o que a gente viu hoje sobre a mão de obra, define os seus valores, calcula o seu valor por minuto, o seu valor por hora, deixa tudo anotado que nós vamos precisar desses valores nas próximas aulas, ok? Então, por hoje é isso. Um abraço para todos.